partiu, bateu. Gol! Ele tem uma forma de ser diferente, os dirigentes pensam diferente e o São Paulo tem uma magia especial. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu é grande, entre os grandes és o primeiro. Como não ser o primeiro? 2 títulos mundiais, 2 títulos sul-americanos, 3 títulos brasileiros, 20 vezes campeão paulista. O maior estádio privado do Brasil. Como diz seu hino, as glórias do São Paulo Futebol Clube vêm do passado, mas chegam ao futuro. Moderno, bem estruturado e vitorioso, o tricolor paulista se orgulha de ser um modelo de organização para os adversários. Quem é São Paulino só sabe pensar grande. Jogar no São Paulo, para mim, representa um pouco da minha identidade, né? Um pouco, se mistura um pouco com a maneira que eu penso. Porque mesmo antes de chegar no São Paulo, a gente ouvia falar que o São Paulo era um clube sério, que gostava de honrar seus compromissos, que prezava muito não só o atleta, mas também o homem. Então são coisas que se misturavam com meus valores de família, tudo que sempre me passaram. Então isso começou já com essa identidade. Então jogar no São Paulo para mim é uma continuidade um pouco então eu já senti um pouco à vontade e me senti numa continuidade assim da minha casa. Foi um clube que eu assim me identifiquei muito, né? Acho que pela filosofia do clube, a maneira de lidar com as pessoas, acho que eu me enquadrei assim desde o início, desde a minha primeira etapa no São Paulo, que foi em 90 quando eu cheguei. Eu acho que ali foi a formação de um ciclo muito vitorioso. Acho que dali, depois do Campeonato Brasileiro que nós ganhamos em 91, acho que foi um ciclo assim talvez irrepetível, né? Infelizmente, porque são coisas que acontecem de uma maneira que a gente não consegue nem explicar e foram anos maravilhosos, né? Me sinto super bem. Em 93 eu voltei para São Paulo, depois de uma saída que eu fui para a Espanha e passei 2 anos. Depois tornei a sair, 7 anos fiquei afastado, hoje eu volto e me sinto ainda muito ligado ao clube, muito identificado com tudo que acontece aqui, né? O craque desse time novo eu acredito que seja o Rogério. Porque o cara, tem jogo que o cara defende pênalti e faz gol de falta no mesmo jogo. Defendeu Rogério Ceni! Eu nunca joguei em outro grande clube no Brasil, mas pelo que eu vejo, pelo comentário das pessoas, o São Paulo, nesse sentido, é o melhor time do Brasil. Até se tornar um clube modelo, o São Paulo teve uma história com muitos personagens. Nasceu de uma dissidência do Clube Atlético Paulistano em 1930. No mesmo ano, foi formado o São Paulo da Floresta, primeiro nome do tricolor paulista. O clube já começou fabricando craques em série. Foi lá que brilhou Fred Reich, o Pelé dos primórdios do futebol brasileiro. Fred Reich é até hoje o maior artilheiro de todos os tempos, segundo a FIFA. 1.329 gols. Em seguida, o São Paulo mostrou toda a ousadia ao fazer a maior negociação da época. Por 200 contos de réis, comprou Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Com ele, o clube conquistou o campeonato de 1943, depois de 12 anos de jejum. O título ficou conhecido como da moeda em pé. Dizia-se que o São Paulo só seria campeão se uma moeda caísse e ficasse em pé. Ainda na década de 40, vieram os títulos de 45, 46, 48 e 49. Nos anos 50, o São Paulo começou a dar mais um passo rumo à modernidade. Todos os esforços dos tricolores foram concentrados para um sonho, chamado Morumbi. A história do maior estádio privado do Brasil foi marcada pela imponência. Os 400 mil sacos de cimento consumidos, se colocados um ao lado do outro, cobririam a distância de 600 quilômetros. As 6 mil toneladas de barras de ferro, se soldadas de ponta a ponta, iriam de São Paulo até Lisboa. Foram 17 anos e 5 meses de construção. A inauguração aconteceu finalmente em 1970. O estádio ganhou o nome de Cícero Pompeu de Toledo,
em homenagem ao homem que dirigiu o São Paulo entre 1947 e 1958. 1-0 para o São Paulo sobre o Sporting de Lisboa. O primeiro gol do estádio foi de Arnaldo Garcia, o Peixinho. A partir dos anos 70, época de craques como o tricampeão Gerson, o São Paulo deslanchou de vez. Foi bicampeão paulista em 70 e 71. O símbolo daquela época foi o uruguaio Pablo Forlán, zagueiro carismático e vigoroso. Ele impunha respeito e liderança por onde passava. E dizia sempre: o melhor momento de se amedrontar o adversário é nos primeiros 5 minutos. O juiz nunca dá cartão no início do jogo. 3 contra 2. Alexandre, agora são 3 contra 1. Vem o São Paulo com Alexandre livre. Ele vai conduzindo de grande área a grande área. Bateu! Eu tô no São Paulo aqui desde os 8 anos, né? Eu jogava como sócio no clube, por diversão só, né? Literalmente eu jogo em casa, né? Porque São Paulo ali, hoje eu conheço lá dentro do clube muitas pessoas na diretoria, conselheiros, né, que me viram crescer lá dentro. Então eu posso falar que eu jogo em casa. Kaká imitou Pelé na Copa de 70 e tentou o gol do meio de campo. Ia ser um golaço, hein? Isso aí acho que são coisas que a gente tem que tentar, né? Se tiver outra oportunidade, não é que eu vou ficar tentando todo jogo, mas se eu tiver outra oportunidade eu vou tentar sim. Acho que bater na trave foi pior pra mim, né? Assim, porque mais um pouquinho, mas tenho tempo aí para tentar ainda esse feito aí. No Rio São Paulo, né? Esse jogo realmente ficou marcado para mim. Foi meu primeiro título como profissional. Eu fiz 2 gols, né, na final. Então foi um jogo assim que ficou marcado nesse meu primeiro ano. Entrou no jogo, deu o toque, procurou e fez o gol. Kaká, 3 São Paulo. O Luiz Fabiano tocou para mim. Eu fui dar um chapéu no Valdson, que na época era zagueiro do Botafogo, mas a bola bateu na mão dele e sobrou no chão. Aí eu só tirei do Wagner. Hoje no nosso elenco é o França, né? Esse jogador que eu procuro tá tendo referências nas coisas que ele faz. Então o França hoje no elenco, né? Mas fora tem o Raí, né? Que passou por aqui também, é um cara que eu vi ele jogando, então é um cara que eu admiro. Campeão paulista em 75, o clube conquistaria ainda o maior título daquela década, o Brasileiro de 1977, numa histórica vitória sobre o Atlético Mineiro. Os destaques foram o goleiro Valdir Pérez e o meio-campo Chicão. Um jogo assim inesquecível, porque tinha Serginho Chulapa, tinha Valdir Pérez, tinha uns caras assim que o Valdir Pérez passava a mão na bunda dos caras lá na disputa de pênalti. Olha o torcedor, Márcio, pé direito, campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube! O segundo título brasileiro veio em 1986, numa decisão com o Guarani, que ainda é considerada uma das mais emocionantes da história da competição. O time ficou conhecido como os Menudos de Cilinho, porque misturava garotos como Miller, Silas e Sidney com craques mais experientes como Bernardo, Careca e o goleiro Gilmar. Eu consegui chegar no São Paulo, acho que no momento certo, na hora certa e com as pessoas certas. Foi na época da remodelação de São Paulo. Jogadores jovens, os Menudos do Cilinho estavam começando a jogar e eu vim incorporar esse time. Foi o momento que o São Paulo começou a ganhar títulos, começou a se impor. Eu fiquei até 1990, ao final, nós conseguimos ganhar 3 campeonatos estaduais e um brasileiro. E foi uma transformação, porque o São Paulo mudou a filosofia e implantou uma nova filosofia também no futebol brasileiro. Um jogo emocionante. O Guarani sai na frente no gol contra de Nelsinho. O São Paulo empata. Bernardo, 1-1. Bernardo! Já na prorrogação, Pita vira o jogo para o São Paulo. 2-1. O Guarani consegue um empate com Boiadeiro. 2-2. O time de Campinas passa à frente. João Paulo. A 2 minutos do final, Careca empata para o São Paulo. 3-3. Na decisão por pênaltis, o Guarani perde 2 e Wagner cobra a penalidade que garante o título do São Paulo.
campeão brasileiro de 86. Gol de Wagner no São Paulo, é campeão brasileiro de 86. Essa fase vitoriosa da vida do São Paulo está mesmo associada a Careca, um centroavante quase completo. Miller fez a jogada pela direita, Sidney chutou, a bola bateu na trave e Careca, o outro artilheiro, estava lá para marcar. 1 a 1. Com certeza é o Careca, cara. Apesar, fora o Careca, tem o Raí, entendeu? O Zete foi um goleiro aí que teve mais título pelo São Paulo, já salvou o São Paulo. Tudo bem, tem o Rogério, o Raí, entendeu? Mas o maior de todos mesmo, que foi goleador mesmo, foi o Careca. Ele era um amigo, ele era um jogador que liderava os jogadores, todos, apesar de ser um cara muito brincalhão, de dificilmente você vê ele preocupado com alguma coisa ou levando muito a sério alguma coisa, mas ele foi o grande líder que a gente teve. Sem dúvida, esse era um jogador fora de série, é um jogador como dos que não tem hoje. Ele está ao nível de Zico, Sócrates, Maradona, foi um fenômeno que eu joguei e tenho orgulho de ter jogado com ele. Tá bom, a briga tá boa, vamos lá decidir em Campinas. O cara era nervoso, né? Tanto é que depois foi jogar com o Maradona, né? Careca, naquela época, ele fazia gol de tudo de qualquer jeito. Era a bola no pé dele, o cara ia lá e resolvia. Assim como Careca, Raí foi símbolo de uma geração ainda mais vitoriosa no Morumbi. Certamente a mais vitoriosa. Na década de 90, nenhum outro clube brasileiro ganhou títulos tão importantes quanto o tricolor paulista. A rotina de levantar troféus era tanta que muita gente costuma se esquecer do Brasileiro de 91, do Bipaulista de 91 e 92 e do Bi da Recopa Sul-Americana de 93 e 94. Os que sempre vêm à mente do torcedor são paulino são o Bi da Libertadores da América e do Mundial em 92 e 93. Essa história do Campeonato Mundial, quer dizer, naquela época ainda era muito mais difícil, porque na Taça Libertadores era um representante de cada país, né? Então já começa na própria Libertadores, já vem com toda essa meta de ser campeão mundial, e a gente conseguindo o primeiro campeonato da Libertadores, faltava jogar contra o Barcelona, que era o clube, o maior clube da época, do Cruyff, e tinha jogadores, os melhores jogadores do mundo. Primeiro dia que teve uma coletiva onde tinha aqui o capitão representando o São Paulo e também o treinador e o presidente. Só foi o São Paulo, né? O Barcelona não apareceu, dizendo que não precisava porque o título já estava ganho. Então começou já a criar um clima pesado, né, em cima dessa partida para nós, jogadores. E nós sentimos isso, nós sentimos a diferença que eles estavam tratando, né, os próprios jogadores do Barcelona. Mas ali o Raí falou uma coisa fantástica que ficou na memória de todos e aconteceu, né? Que o nosso grupo tinha algo mais, né, do que o Barcelona, que era o amor. A gente sentia amor pelo outro, sentia esse calor humano, né? Dentro de campo. E eles não, eles jogavam, eles eram muito frios, né? Então esse pensamento que o Raí passou para o grupo foi fantástico, porque existia isso mesmo. Dentro de campo existia ali, era 90 minutos mesmo de amor entre os companheiros, né? Porque a gente tinha necessidade de ser melhor, de vencer, mostrar que o futebol brasileiro era melhor e que o São Paulo era melhor. Foi demais, esse final foi legal, que abalou legal, entendeu? Conquistar esse campeonato mundial era também deixar a marca que aquela equipe, aquela geração de jogadores que passaram pelo São Paulo, não só eram muito talentosa, mas também vitoriosa. Então, foi concretizar tudo aquilo que a gente já sentia, não só dentro de campo, com jogadas bonitas, com grandes jogos, mas também fora de campo, com amigos que a gente se encontra até hoje. Em jogo, a Taça Libertadores da América e o passaporte para o Mundial Interclubes. Mas a partida é um show em 3 cores. Palinha tem a primeira chance. Caprichosamente, a bola bate na trave. A segunda chance também é de Palinha. Novamente, a bola toca na trave. O chileno, já tonto, faz contra. E também quando o São Paulo foi campeão a primeira vez da Libertadores, né? Esse dia eu lembro que eu amanheci lá no Lago do Paissandu, passando mal, tomei várias cervejas.
foi aquela festa, né? A gente ficou a noite inteira fazendo uma zona, né? O São Paulo ganha o jogo, 1-0, gol de pênalti de Raí. Na decisão, Raí acerta na mira outra vez. Cafu e Miller, outros da seleção, também marcam. Para completar a festa, o goleiro Zete do São Paulo dá um pulo de gato, agarra o pênalti e a Copa Sul-Americana de Clubes. O que marcou mesmo na minha vida, e isso vai ser para sempre, foi a defesa de pênalti da Libertadores aqui contra o New Old Boys, aonde estava nas minhas mãos, né? Porque se eu defendesse aquele pênalti, a gente estaria em Tóquio, né? Então essa defesa foi assim, não vou dizer a mais difícil, porque foi uma defesa de pênalti, mas foi a mais importante na minha carreira e talvez até na história do clube, porque ali nós conseguimos levar o São Paulo para disputar essa grande final em Tóquio, né? No próximo bloco, o bicampeonato mundial. Em Tóquio, o São Paulo cruzou 2 vezes com 2 potências do futebol mundial. Em ambas, mostrou que era o melhor time do mundo. Primeiro, Raí acabou com o Barcelona. Foi o Miller que cruzou na jogada do Miller, o Miller que eu falo que já me consagrou muito, né? Fazia todas as jogadas, dava uns cruzamentos que você só precisava encostar, que a bola entrava, assim, já vinha com o efeito certo. E esse daí não foi nem de barriga, nem de perna, assim, eu falo que foi um gol de pubis, assim. Mas foi um cruzamento tão bom que eu só tive o trabalho assim, de fazer um papel de parede, digamos assim, né? A bola bateu em mim e já foi no caminho certo do gol. Isso foi um mérito do Miller e também acho que o oportunismo, né, que faz a diferença assim, em jogos decisivos. Em 93, foi o todo-poderoso Milan que se curvou diante do São Paulo. Não dá para esquecer, né? Me lembro de cada minuto. Me lembro de cada minuto e eu ainda tive uma relação ainda maior, assim, quando olho para trás hoje. Joguei no Milan depois, joguei 4 anos e joguei com todos aqueles que eu tive a oportunidade de jogar no Japão, naquele jogo em 93. Então, assim, marcou muito. Foi um jogo que marcou muito a minha carreira, uma sensação maravilhosa. E, claro, a vitória, com certeza, dá, assim, todo esse glamour ao que representa o Campeonato Mundial Interclubes, né? O empate do São Paulo veio no segundo tempo, como a torcida gosta. Uma linda troca de passes e um chute perfeito de Leonardo. Do São Paulo! Quando a gente voltou do Mundial, né, e aí onde a gente ia era uma badalação, o time deu um momento e tudo. E aí eu lembro que a gente foi jogar acho que no interior de São Paulo, fomos de avião, um avião bimotor, e foi um japonês junto com a gente que estava fazendo uma reportagem, alguma coisa assim. E aí quando a gente desceu no aeroporto, assim, acabamos de pousar, as hélices estavam rodando ainda, assim, invadiram o aeroporto, assim, né? Invadiram a pista, todo mundo, aquela mar de gente, assim, aquela equipe criou um carisma muito grande, uma identidade, assim, todo mundo gostava do que a gente passava, né? Esse relacionamento entre os jogadores. Então todo mundo invadiu, os japoneses, estou me sentindo que nem um Beatles, né? Raí, Leonardo, Zete e todos os outros jogadores que vestiram a camisa do São Paulo naquela época inesquecível têm um pai em comum: Tele Santana. Um pai exigente que se revelou o técnico mais vitorioso da história do clube. No início era um pouco difícil, né? No início até você raciocinar o que ele queria, a maneira dele conduzir o elenco, dele impor o pensamento dele, por ele ser vamos dizer, um paizão, né? Meio autoritário, meio exigente. Eu acho que ele era muito exigente, né? Com todos, principalmente os mais novos, né? Ele queria sempre que a gente fizesse 10 movimentos de exercício e acertasse 9, né? Eu acho que dessa forma que a gente ia conseguir todos esses títulos, todas essas conquistas. Ele quer sempre o bem do jogador, né? Então ele cutuca e faz de todas as formas para tirar todo o potencial do que o atleta tem, seja ele físico, técnico, mental, de todas as formas. Então ele vai a fundo nisso e ele conseguiu, né? Conseguiu fazer que eu descobrisse coisas que eu colocasse coisas para fora que nem eu mesmo sabia, né? Então, uma personalidade muito forte, uma pessoa carismática e competente. Atualmente à frente da Fundação Gol de Letra, entidade de ajuda a crianças que abriu com o amigo Leonardo, Raí ainda voltou a fazer parte da vitoriosa história tricolor antes de encerrar a carreira.
Depois de várias temporadas na França, o craque chegou para a decisão do Paulistão de 98 contra o Corinthians. O final foi o esperado. Show do São Paulo e de Raí. Tome cruzamento para a área. França subiu. Raí! Gol! É do São Paulo! Raí! Na volta do artilheiro, na volta do ídolo. Raí marcando. De França para Raí, escolheu o canto. Sem chances para Ney. Por um outro ângulo, Raí faz 1 para o São Paulo, o primeiro dele no campeonato. Mais um gol de cabeça do tricolor. 0 para o Corinthians. Encerrei a minha carreira nesse segunda fase do São Paulo e com um título paulista e um vice-campeonato da Copa do Brasil, né? Eu acho que com a carreira que eu tive, principalmente no São Paulo, acho que merecia terminar no São Paulo e terminar num bom nível também. Chega a linha de fundo, a bola não saiu, tá valendo, França! Gol! É do São Paulo! Neste mesmo jogo, surgiu outro ídolo são paulino, França. Recentemente, o atacante se tornou o 4º maior artilheiro da história do clube. Tem o Serginho Chulapa com 242 gols, que é o primeiro. Tem Gino Orlando, que é o segundo, com 232 gols. Também tem o Teixeirinha, com 184 gols. E depois vem o França, né? França e o Miller, por pouco tempo também, com 158 gols no 4º artilheiro. Em 2000, França conquistou novamente o título paulista, agora tendo um outro e inusitado herói na final com o Santos, o goleiro Rogério Ceni, que defendeu muito e ainda marcou o gol do título. Foi quando o Rogério fez o gol que ele ganhou de virada. Qual que foi que ele fez o gol de pênalti? Esse gol foi uma falta, eu não lembro que jogador, se foi o Cláudio Miro, quem foi do Santos que acabou, o Anderson acabou fazendo essa falta, uma falta não estava tão próxima à grande área, ela passou por cima da barreira, caiu, a velocidade da bola foi perfeita, ela caiu no momento exato, o Carlos Germano foi para a bola, ela deu no travessão, no chão e bateu em cima na rede. Eu só fui ver realmente que ela tinha entrado a hora que ela tocou pela segunda vez no alto, né, foi onde tocou na rede, e a hora que o estádio explodiu em alegria. Para mim foi um momento mágico, um momento especial. Rogério Ceni! Craques do gol, craques do passado, craques da nova geração. Todos os que vestiram a camisa do São Paulo parecem sentir o mesmo amor que sente o mais humilde dos torcedores tricolores. O São Paulo será para sempre um clube movido a títulos e a paixão. São Paulo é minha segunda casa. Tudo que minha mãe tem hoje, que meu pai tem se orgulhado de mim a todo momento, então para mim isso não tem preço. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. São teus guias brasileiros que te amam eternamente. De São Paulo tens o nome e ostentas dignamente. De São Paulo tens o nome que ostentas